Oi, pessoal. Me chamo Ana, então. Fui convidada pelo pessoal da medicina da URGS para apresentar para vocês essa aula sobre câncer de mama, nesse mês, então, super importante sobre esse tema. Sou acadêmica de medicina do 10º semestre da Universidade Luterana do Brasil. E vamos começar, então. Qual a importância do câncer de mama para o Brasil? Em 2020, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, já vão surgir, a previsão é de surgir 66.280 novos casos, sendo que em 2018 houveram 17.763 mortes pela doença. E ela continua sendo disparada a principal causa de tumores em mulheres no Brasil. A gente pode ver que ela é o primeiro lugar, aí com uma diferença bem significativa em relação ao segundo colocado. Isso sem considerar câncer de pele, considerando só câncer de pele e não melanoma. Excluindo, desculpa, câncer de pele e não melanoma. Aqui, então, a gente consegue ver que ela continua, além de ser a doença que mais de maior incidência, o câncer de maior incidência em mulheres, ela também é o câncer que mais mata mulheres no país. Então, por isso a importância da gente estar sempre discutindo a importância desse mês de conscientização sobre a doença. Coloquei aqui separado, de propósito, em rosa, os fatores de risco para a doença que são influenciados por hormônios, e no ladinho em branco, fatores de risco que independem do estado hormonal da paciente, mais ou menos. Então, a gente sabe que o câncer de mama é uma doença hormonal, e quanto mais tempo a mulher fica exposta a estrogênio e progesterona, mais risco ela tem de sofrer a doença. Então, uma menarque muito longa, ela aumenta o risco da paciente, ou seja, uma paciente com uma menarca precoce antes dos 12 anos e uma menopausa tardia, ou seja, após os 55 anos, está sobre risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Pacientes nulíparas também já foi percebido um aumento de risco, embora pacientes multíparas não estejam exatamente protegidas. As pacientes múltiplas só não têm um aumento de risco, por exemplo. A primeira gestação após os 30 anos também foi, que significa a primiparidade idosa, também já foi visto como fator de risco. Terapia hormonal, ou seja, aumentando o tempo de exposição ao hormônio após a menopausa também, houve já um aumento de risco. Sobrepeso e obesidade a gente vai discutir um pouquinho melhor o porquê que aumenta. E aí fatores independentes do estado hormonal, como idade, acima de 40 anos a gente começa a ver um aumento de incidência, pacientes com histórico familiar positivo, pacientes com genética positiva para câncer de mama, ou seja, portadoras da mutação de gene BRCA1 ou BRCA2, consumo de bebida alcoólica, exposição à radiação ionizante, tabagistas, pacientes de raça branca são mais afetadas, e pacientes que já tiveram câncer de mama estão sob risco de ter câncer de mama novamente, mais do que pacientes que nunca o tiveram. Então, a obesidade, ela aumenta não só o risco de ter o câncer de mama, como ela também aumenta a mortalidade por câncer de mama, em comparação àquelas pacientes que têm câncer, mas não são obesas. Por que isso? Porque na obesidade há muita conversão periférica, ou seja, conversão de hormônio no tecido adiposo em estrogênio. Ou seja, a paciente ela tem mais carga de hormônio do que aquela paciente que tem menos tecido adiposo, porque ela tem uma fonte a mais de estrogênio. Sem falar que também já foi percebido que a dislipidemia acelera a formação tumoral e exacerba a agressividade tumoral. Além disso, já há inúmeros estudos comprovando que o estado inflamatório proporcionado pela obesidade
agrava e predispõe a cânceres em geral, não câncer de mama apenas. Então, um fator que, dado a epidemia de obesidade que a nossa sociedade vive hoje, é muito importante, e como é um fator mutável dentro dos fatores de risco para o câncer de mama, de grande importância da gente fazer a orientação da paciente corretamente para mudança de estilo de vida, implementação de exercício físico na rotina, uma dieta balanceada. Então, de suma importância a gente entender o porquê que é tão risco ser obeso para o câncer de mama. A gente sempre escuta falar que mutação de BRCA1 e BRCA2 aumenta muito o risco de câncer de mama. Mas o quanto? Cerca de 5 a 10% dos cânceres tem fator hereditário. O gene BRCA1 e 2 transporta a mutação por genes dominantes. Embora a penetração seja variável, ainda assim o gene é dominante, porque a gente sabe que expõe a maior risco, né? O BRCA1 e 2, então, eles aumentam impacto, deixa a mulher com essa mutação com risco de 4% de desenvolver câncer de mama ao ano, e um risco cumulativo de 35% a 85% de desenvolver câncer de mama. Além de maior risco de desenvolver câncer de mama, aquelas que desenvolvem câncer de mama ainda estão sob risco de 65% de desenvolver câncer de mama na mama contralateral. O gene BRCA1, a mutação do gene BRCA1 está associada a cânceres não só de mama, como de ovário e próstata, e a mutação BRCA2 está associada a câncer de mama masculino e de próstata. A gente sabe que a incidência de BRCA1, de mutação do BRCA, tanto 1 quanto 2, na população, é de 0,1%. Mas, se a gente analisar especificamente a população de judeus da descendência askenazi, pode chegar a 2,3%. Então, em quem que eu testo para saber se há mutação de BRCA1 ou 2? A gente geralmente indica testagem para aquelas pacientes que têm 3 ou mais parentes com câncer de mama, independente da idade, independente do sexo. Se teve uma parente com câncer de ovário antes dos 50 anos, qualquer parente, se for do sexo masculino e teve câncer de mama, então qualquer parente no sentido de qualquer idade, o grau de parentesco pode ser mais afastado. Se a paciente for diagnosticada ela mesma com câncer de mama antes dos 50 anos e se a paciente tiver histórico de câncer de mama e ovário na família. A questão do rastreio para câncer de mama, ou seja, a realização de mamografia, ela varia de acordo com cada sociedade. No Ministério da Saúde, ela está indicada a partir dos 50 anos, finalizando aos 69, realizada uma vez a cada 2 anos. Já na American Cancer Society e na FEBRASGO, a mamografia ela é iniciada antes. Na Sociedade Americana, aos 45 anos, na FEBRASGO, aos 40, e estendida por um tempo um pouco maior e realizada anualmente. A American Cancer Society ainda indica a realização anual até os 54 anos e bienal a partir dos 50 anos, ou, se houver a possibilidade para paciente, condições monetárias, uma coisa muito importante nos Estados Unidos para eles, né, de considerar, continuar realizando o rastreio anual. O que a FEBRASGO e a American Cancer Society apontam é: se a paciente for de alto risco, as indicações mudam. E o que é uma paciente de alto risco? São aquelas pacientes que eu sei que têm mutação de BRCA1 ou 2, pacientes que têm parente de primeiro grau com essas mutações, pacientes que foram expostas a radioterapia de tórax entre 10 e 30 anos, pacientes com síndromes genéticas que predispõem o surgimento de câncer, como as citadas no quadro rosa na parte inferior da tela, como Cowden, Ifraumene, etc.
e parentes com familiares de primeiros graus que tenham essas síndromes. Então, para essas pacientes, a gente vai fazer também mamografia e vai ser anual a partir dos 30 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do paciente mais jovem da família. Contudo, não ultrapassando 30 anos, ou seja, se o paciente mais jovem da família teve câncer com 33 anos, a gente vai fazer com 23, a gente vai fazer 30 anos também. A realização da ressonância magnética das mamas também está indicada para esses pacientes, porque ela é um pouco mais consegue visualizar um pouco melhor que a mamografia, mas devido ao custo ela não está indicada para a população em geral. Então, o que é o outubro rosa, que a gente sempre fala, de onde é que veio, e uma coisa tão famosa e tão importante, onde é que surgiu? Na década de 80, a Susan, essa da fundação, faleceu por câncer de mama, e a irmã dela, então, começou uma fundação que na década de 80 começou pequena, arrecadando fundos para incentivo de pesquisa e auxílio para pacientes conseguirem fazer rastreio de câncer de mama. Na década de 90, depois de quase uma década, então, fazendo crescer essa ideia, foi realizada em Nova York uma corrida para pacientes com câncer de mama, onde foi por essa fundação, Susan G. Komen for the Cure, e então foi lançado mundialmente a campanha do Outubro Rosa. No Brasil, o primeiro ato que se tem marcado foi em 2002, foi a iluminação do Monumento Público em São Paulo, de rosa, e o movimento foi crescendo até 2008, 2011, quando chegou a grandes proporções, abraçado pelo Ministério da Saúde e etc. Ele tem como o objetivo compartilhar informações e promover o conhecimento sobre a doença e o câncer de mama, proporcionando que mais mulheres sejam beneficiadas pelas políticas de rastreamento à doença. O diagnóstico do câncer de mama é feito pelo rastreamento com mamografia em pacientes assintomáticos e quando indicado biópsia. A mamografia ela é laudada de acordo com uma classificação chamada BIHATS. Coloquei aqui para vocês essa classificação, que vai de 0 a 6, conforme os achados da mamografia. E o legal dessa classificação é que ela não só indica o que foi visto na mamografia, mas ela também já fala o que deveria ser feito de acordo com esse resultado. Ou seja, categoria 0 é aquela categoria em que não foi possível ver a mama por completo, mamas muito densas, ou seja, pacientes muito jovens, que indica outros exames, ultrassonografia, ressonância, para completar aquela avaliação que ficou incompleta só com mamografia. Categoria 1 é uma mama completamente normal, assim como 2, que foram achados, foi achado alguma coisa benigna, porém certamente benigna, e a gente segue o rastreamento como sempre, anual ou bianual, dependendo do rastreamento que a paciente esteja fazendo. A categoria 3 são achados provavelmente benignos. Contudo, não tem como ter certeza que é benigno, é provavelmente benigno. Porém, é muito agressivo sair fazendo uma biópsia nessa paciente, mas é muito pouco deixar ela só no rastreamento que ela já continuava. Então, a gente vai fazer um acompanhamento com a nova mamografia em 6 meses. A categoria 5 e 6, aí ela já é achados sugestivos de malignidade ou malignidade comprovada, e a indicação é então que se confirme esse achado por biópsia. Então, a gente parte para os tipos histológicos do câncer de mama. O carcinoma lobular in situ, ele é a discussão se é considerada uma lesão precursora ou não, porque não se
provou uma evolução desse tipo de lesão para câncer, mas ele já foi achado junto com o câncer de mama. Então há essa discussão. Mas são células de aspecto neoplásico, mas ainda dentro dos óvulos mamários, são marcadores de principalmente o que significa isso adiante. E mais comumente aparecem em mulheres de 40 a 50 anos. Já o carcinoma ductal in situ são células ductais epiteliais normais, são células ductais epiteliais normais que foram substituídas por células neoplásicas, porém que não invadem a membrana basal, portanto são in situ. Ela é considerada sim uma lesão precursora do carcinoma invasor e aumenta em 10 vezes a chance disso acontecer. A gente consegue perceber essa lesão por microcalcificações pleomórficas agrupadas com o trajeto ductal na mamografia. Exatamente como está mostrando aqui na imagem aqui do lado. A gente pode ver que existe um trajeto de microcalcificações, a gente pode ver aqui em cima que é bem micro mesmo, agrupadas no trajeto do ducto. Uma faixa etária um pouquinho mais tardia que o anterior, e o tratamento curativo se ainda só há essa lesão, com uma ressecção com uma margem de 2 milímetros mais radioterapia. O carcinoma invasor, então, é o de fato câncer de mama, e o subtipo carcinoma lobular invasor é o segundo tipo histológico mais comum, é mais comum nas mulheres pós-menopausa e está associado e tem associação à terapia hormonal. Tem maior frequência de multifocalidade, multicentricidade e tende a aparecer em ambas as mamas. Tem um padrão de infiltração tecidual insidioso, ou seja, pode evoluir vagarosamente. E ele, devido a isso, tende a se apresentar mais comumente como uma densidade assimétrica à palpação, ou seja, tu não consegue definir bem exatamente onde começa e onde termina um nódulo, mas tu sabe que aquela área está com uma densidade diferente do restante do tecido mamário. O subtipo clássico apresenta células pulmonares que crescem em padrão de fila indiana, com crescimento em alvo. Elas apresentam células em anel de Sinet, ou seja, células que possuem um vácuo de secreção muito grande no citoplasma que acaba deslocando o núcleo para a periferia e a microscopia aparece com esse tipo de apresentação. Costumam apresentar receptor hormonal e CR2 negativos, o que apresenta um prognóstico um pouquinho melhor, e tendem a metastatizar para leptomeninges, peritônio, trato gastrointestinal, órgãos pélvicos e ossos. O prognóstico depende muito da diferenciação do estadiamento e da expressão dos receptores. O carcinoma ductal invasor pode ser dividido O carcinoma ductal invasor, ele pode ser dividido sem outra especificação, tubular e alguns outros tipos que a gente vai ver adiante. Sem outra especificação, ele é o tipo mais comum e ele é um diagnóstico de exclusão, ou seja, quando o tipo de lesão não preenche critérios para os tipos específicos que a gente vai ver adiante. Ele geralmente se apresenta como um nódulo sólido, de área de condensação ou uma área de condensação no parênquima, com uma coloração acidentada ou esbranquiçada e endurecida. E ao exame de imagem pode ter formato especulado ou circunscrito. Pode ser bem diferenciado, com diferenciação intermediária ou pouco diferenciado. O prognóstico vai, igualmente ao anterior, depender muito da diferenciação, estadiamento e expressão de receptor. O subtipo tubular, ele é bem diferenciado, ou seja, associa-se a bom prognóstico, porque tumores com boa diferenciação geralmente são menos agressivos. Corresponde a menos de 4% dos carcinomas de mama, geralmente em mulheres de 60 anos, e costumam ser pequenos e não comprometer a axila. Tem a consistência firme, de cor branco acinzentada e aspecto estrelado ao corte. A mamografia, a gente vê eles como espiculados.
O subtipo medular ocorre em pacientes jovens associado à mutação do BRCA1. São nódulos bem delimitados, circunscritos e de consistência firme. Apresentam células pouco diferenciadas, com alto grau mitótico e estroma escasso. São negativos para HER2 e apresentam um prognóstico relativamente favorável. O mucinoso representa 7% dos carcinomas de mama em mulheres com mais de 75 anos. É circunscrito, tem uma aparência bocelada e mucinosa, apresenta receptores hormonais e tem bom prognóstico. O subtipo papilífero é mais comum em mulheres idosas e pós-menopausa, tem prognóstico favorável, afinal, geralmente cânceres que se apresentam em mulheres mais idosas, de maior idade, tendem a ter melhor prognóstico do que cânceres que se apresentam em mulheres mais jovens. Geralmente circunscrito ou lobulado na região central da mama e pode cursar com um derrame papilar. O subtipo metaplásico é um grupo heterogêneo de neoplasias, são células glandulares que sofreram transformação em células epiteliais não glandulares ou células mesenquimais. É uma massa bem definida na mamografia. São tumores que podem chegar a grandes dimensões, tem raramente metástase para axila e geralmente são negativos para receptor hormonal, o que geralmente cursa com pior prognóstico. Aqui uma diferenciação bem importante de se fazer no câncer de mama, que é a diferença da doença de Paget com o eczema areolar. A doença de Paget é uma apresentação incomum do carcinoma e ele pode ser tanto o invasor quanto o introductal. Ele geralmente se apresenta em mulheres mais idosas, ou seja, 60, 70 anos, e cursa com epitélio glandular maligno no mamilo. Ele se apresenta com uma hiperemia, eczema, dor, ardência e prurido muito intenso mamilar. Ele pode evoluir, inclusive, com ulceração da pele. E o prognóstico está muito mais relacionado ao câncer que deu origem a essa apresentação e ao estadiamento dos linfonodos axilares. O que é importante fazer diferença é do eczema areolar, que é uma doença benigna, geralmente que cursa com outros tipos de atopias simultaneamente e que acomete ambas as mamas, não altera a morfologia do mamilo, ou seja, não cria ulcerações, não destrói mamilo, também causa prurido intenso, mas ele responde muito bem ao corticoide, ao passo que a doença de Paget não responde. E, inclusive, é usado como teste terapêutico para fazer a diferenciação das doenças, por vezes. O subtipo inflamatório é uma apresentação de tumor muito importante de reconhecer, porque ele é agressivo, tem rápida progressão, é considerado geralmente de agressivo e ocorre bem na faixa etária mais comum do câncer de mama, entre 40 e 60 anos. Tem uma sobrevida muito ruim em 5 anos, alta recidiva local. A mama aparece, como vocês podem ver nas fotos, com um aumento de volume, endurecimento, uma retração mamilar, aquela apresentação que a gente sempre fala do câncer de mama. Ele tem uma pele em casca de laranja, hipersensibilidade, calor. É um câncer bastante agressivo, pode gerar múltiplos êmbolos tumorais na derme, criando como se fosse uma derme reticular, que envolve a pele da mama. E é só uma forma de apresentação, e não é um tipo histopatológico. Pode ser causado por qualquer um dos tipos que a gente falou antes, mas quando aparece ele já é considerado como tumor localmente avançado. Que a gente estava conversando muito antes em que é tumor HER2, receptor hormonal, aqui a gente vai conversar um pouquinho melhor. Tumores com subtipo molecular luminal A têm altos índices de receptor de estrogênio e receptor de progesterona, baixo grau histológico e baixa proliferação celular, o que a gente considera bom prognóstico. O luminal B também tem altos índices de receptor hormonal, mas tem uma histologia de grau mais alto e maior proliferação celular, ou seja, o prognóstico acaba sendo mais reservado. O tipo mama normal é aquele que a gente não consegue caracterizar muito bem,
tendo o tecido muito parecido à mama normal e uma expressão muito parecida ao tecido adiposo. HER2 é uma proteína que, se codificado, ou seja, se positivo, aumenta a agressividade do tumor, gera metástase precoce à distância e cerebral, especificamente, e geralmente está associada à ausência de receptores hormonais. Quando isso acontece, ou seja, HER2 positivo e quando é negativo para receptor hormonal e HER2, a gente chama de tumor triplo negativo ou basaloide. E são tumores relacionados geralmente à mutação de BRCA1, tem alto grau histológico, alta proliferação celular e são os tumores de pior prognóstico. Aqui coloquei rapidinho o estadiamento para a gente ter um pouquinho de noção de como é que é feita a diferenciação. Então, tumores com metástase, a gente vê que já é o estágio 4. A gente pode ver que tumores que invadem a pele já são considerados estágio 3, ou seja, ali, tumor T4, e assim por diante. Deixei aqui mais, não é para decorar, só para a gente ter um pouquinho mais de noção como é que é feita a diferenciação. Lembrar que os sítios mais comuns de metástase do câncer de mama são os ossos, fígado, pulmão e o sistema nervoso central. Como é que é feito o tratamento, então? O carcinoma subquilínico, a gente pode usar um marcador e com esse marcador realizar a retirada da lesão respeitando as margens de ressecção. O carcinoma in situ pode variar de mastectomia total a uma ressecção simples. Tudo depende da capacidade de te retirar o tumor com margens livres, ou seja, vai ser muito importante o tamanho da mama da paciente. Se eu precisar tirar se o tumor for de um tamanho relativamente grande para o tamanho da mama, eu ainda precisar ter uma margem muito grande, de repente eu não vou ter mama suficiente depois da ressecção. E às vezes eu vou até acabar procedendo com uma mastectomia. O tratamento conservador consiste da ressecção do tumor com margens livres, exérese de linfonodo sentinela e radioterapia, tá? Que é a maioria é o tratamento que a gente geralmente escolhe para os cânceres em estágio 1 e 2, que são os estágios iniciais para o câncer de mama. Linfonodo sentinela é uma técnica em que a gente pode marcar um linfonodo por diversas maneiras. A técnica mais simples de entender e a mais inicial foi injetando azul de metileno, que é um corante azul, no tumor e esperando fazer a drenagem. A gente pode, para a axila, a gente pode ver qual que é o primeiro linfonodo que é corado por azul. Esse é o linfonodo sentinela, ou seja, é o primeiro linfonodo para o qual é drenado a linfa daquele tumor. Com isso, a gente pode fazer a ressecção apenas daquele linfonodo e analisar aquele linfonodo para o tumor. Se aquele linfonodo for negativo para tumor, quer dizer que eu não preciso fazer toda a ressecção da axila, porque se o primeiro linfonodo para o qual haveria metástase não tem metástase, não haverá nos outros. Mas se aquele linfonodo estiver comprometido, eu não posso saber a que extensão há comprometimento da axila. Então, portanto, tem que fazer a ressecção de toda a axila. Como eu estava falando antes, a cirurgia conservadora vai depender do volume da mama. Ressecção que envolve menos de 20% da mama geralmente tem um bom resultado estético e a gente consegue manter uma boa simetria entre as duas mamas. Agora, ressecções que vão envolver mais de 20% da mama, a gente pode fazer uma mamoplastia oncológica, que é aquela ressecção do tumor com já colocação de prótese no mesmo tempo cirúrgico. A dissecção axilar completa, ela está indicada se tem linfonodo palpável, que significa axila clinicamente comprometida. Essa axila clinicamente comprometida não tem indicação de fazer linfonodo sentinela. Então, a gente tem que fazer a dissecção axilar.
Se eu tenho 3 linfonodos sentinelas, ou seja, o azul de mexilha no coroa 3 ali, linfonodos sentinelas, comprometidos, também vou ter que fazer drenagem de linfonodos de axila. Aquelas pacientes que tinham linfonodo sentinela, fizeram uma mastectomia e não vão fazer radioterapia, e aquelas pacientes que não foi considerado seguro realizar a técnica do linfonodo sentinela, ou seja, aquelas pacientes que realizaram quimioterapia para a ressecção cirúrgica. A recidiva local, ela é influenciada pelo tamanho do tumor, a presença de componentes intraductal extensos, tumor indiferenciado, ou seja, tumor grau 3, ou margens exíguas ou comprometidas, ou seja, eu fiz a ressecção e a minha margem não estava limpa, tenho maior chance de recidiva local. Existem alguns tipos de mastectomia. A clássica é aquela de Halsted, que tirava todos os músculos peitorais e a axila em monobloco. A Pate, que ressecava só o peitoral menor, deixando o peitoral maior, e a axila em monobloco. A Madden, que é a mais utilizada atualmente, que preserva ambos os músculos peitorais, mas ainda retira a axila. E o tipo total, o tipo simples, que resseca exclusivamente a mama, deixando a axila. Tá? Ali as indicações para mastectomia no câncer inicial, que são microcalcificações difusas na mama, a doença multicêntrica, ou seja, se tem mais de um pequeno foco de doença, eu não tenho como fazer uma ressecção local, porque eu tenho muitos focos. Eu não tenho capacidade de obter margem livre, a paciente não tem indicação de tratamento conservador. O carcinoma de mama em homens é sempre agressivo, eu sempre tenho que passar por mastectomia. Eu não tenho certeza de que eu vou conseguir fazer o segmento dessa paciente, ou a paciente deseja fazer a prevenção com mastectomia. O câncer de mama localmente avançado sempre tem que, uma vez diagnosticado, realizar o rastreio para metástase, e o tratamento cirúrgico ele é imediato. Por exemplo, se eu conseguir fazer a ressecção de um tumor T3 em uma mama volumosa, ou eu posso fazer uma neoadjuvância para diminuir o tumor e conseguir fazer essa ressecção. Aqueles tumores que são inoperáveis, eu posso tentar transformar em operáveis com a ajuda da neoadjuvância. São carcinomas inflamatórios, metástase à distância, fixação à parede torácica, edema de braço ipsilateral, lesões satélite e contraindicação anestésica. A quimioterapia, né, o tratamento complementar, ele pode ser realizado com a quimioterapia adjuvante, que é aquela realizada após a cirurgia, a hormonioterapia e a adjuvância em pacientes negativas para HER2 pode ser realizada com o tamoxifen, que é um bloqueador hormonal, que a gente usa por 5 a 10 anos no pré-menopausa, e ele inibe a aromatase, que é uma enzima de conversão de estrogênio. E para pacientes HER2 positivos, a gente tem uma terapia alvo-induzida, que é com trastuzumab, que é um bloqueador específico desses receptores. A terapia neoadjuvante é realizada antes da terapia cirúrgica, e a radioterapia adjuvante é outro tratamento para, assim como a quimioterapia adjuvante, para após o tratamento cirúrgico, ou naquelas pacientes que sem indicação de tratamento cirúrgico. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que eu passei e que tenha sido proveitoso.